É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim da nossa programação, né? Conforme o que foi planejado em nosso coração, e Deus aí, com seu infinito poder, a sua misericórdia e a sua bondade, nos abençoou. Por isso estamos aqui. E temos certeza que Deus certamente tem uma palavra para falar conosco nessa noite. Queremos agradecer aí a todos aqueles que nessa noite esteve sintonizado e que ainda está aí nos ouvindo, né? Esperando até o último momento, e teremos a graça de receber a palavra do Senhor. Agradecendo a todos os ouvintes, aqueles que participaram aí, né? Não vou falar o nome de todos, porque a lista aqui hoje de fato está grande, foi uma correria daquela. Programa ao vivo, fica tudo mais complicado e ao mesmo tempo as falhas, aquelas coisinhas que a gente acaba cometendo, o microfone aberto, essas coisas, faz parte, porque as coisas seguem normalmente, não é verdade? Esperamos que todos possam ter gostado. Amanhã estaremos de volta, mas vamos ficar aqui com a poderosa palavra antes de fazer o encerramento da parte do Senhor. Quero lembrar que amanhã, às 19h30, estaremos aqui nas Quintas Proféticas, né? Um culto totalmente voltado à adoração a Deus, né? Todos nós viemos à presença do Senhor para adorar o nome dele e queremos te convidar para estar aqui conosco na Rua Serra da Mantiqueira, número 720, no Mirante. Amém? Deus abençoe. Fiquemos com a palavra do Senhor. Eu quero falar mais uma vez aqui no livro de Hebreus, do capítulo 11. Essa semana falamos um pouco, né, da reflexão a respeito da fé. Hoje eu queria falar exatamente os frutos da fé, né? E não poderia deixar de falar no primeiro personagem bíblico que traz a alusão da obediência e que alcançou testemunho pela fé. O livro dos Hebreus, ou carta, ou epístola, como que você queira aí, ou entender na sua Bíblia, como esteja escrito no capítulo 11, verso 4, vai falar sobre o personagem chamado Abel. Eu queria que você acompanhasse comigo essa leitura. Hebreus, capítulo 11, verso 4, que diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunhos dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Quando falamos um testemunho de fé, né, olhamos para Abel oferecendo um sacrifício a Deus. Logo, estamos até um pouco assustados por conta desse novo tempo, dessa nova era atual, onde quando se fala de oferta, de sacrifício, logo queremos rejeitar a mensagem do Senhor, porque pensamos, lá vem mais um pregador para pedir dinheiro, para pedir oferta. Não é sobre este tipo de oferta e sacrifício que nós vamos falar hoje. Vamos falar da oferta espiritual, do sacrifício pessoal para adorar a Deus. Quando a Bíblia vai dizer no livro de Hebreus, do capítulo 11, de versículo 4, que pela fé Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim para Deus, lá no livro do Gênesis nós vamos entender no capítulo 4 que primeiro sobe Caim à presença de Deus e logo depois sobe Abel. A Bíblia vai nos dizer que Caim leva de tudo que ele tinha colhido, dos frutos da terra. E a Bíblia vai dizer que Deus não atentou para Caim e nem para a sua oferta. A Bíblia diz no livro do Gênesis, do capítulo 4, que depois de Caim e Deus não ter atentado para ele e nem para a sua oferta, sobe Abel naquele mesmo período de tempo para levar a Deus as suas ofertas, o seu sacrifício à presença do Senhor. A Bíblia diz então que Deus recebeu Abel e também a sua oferta, também o seu sacrifício. Eu quero que você atente bem o que eu vou lhe falar agora.
A Bíblia não diz que Deus não olhou para a oferta de Caim e depois não olhou para Caim. A Bíblia diz que Deus não olhou para Caim e depois não olhou para a sua oferta. Deus não está preocupado com o que você possa oferecer a Ele, porque eu quero que você entenda nessa madrugada ou nessa noite que nós não temos nada precioso para oferecer a Deus, pois Ele não precisa de nada. A primeira coisa que nós temos que aprender é que Deus não espera o homem e a mulher em sua presença para observar a sua oferta, o seu sacrifício. Não, de maneira nenhuma. A Bíblia diz que Deus atentou primeiro observando Caim, e observando Caim, então Deus não quis a sua oferta. Não era a oferta de Caim que tinha problema, não era o sacrifício de Caim que não agradou a Deus, mas o próprio Caim, na presença de Deus, não agradou a Deus. Ele levou a sua oferta, mas ele não foi para se ofertar. Ele levou o seu sacrifício humano, mas ele não foi sacrificar-se ao Senhor. Então atente lá no livro do Gênesis, que Deus vai dizer exatamente assim: não atentou Deus para Caim e depois não atentou para a sua oferta. Logo na sequência sobe Abel, e quando Abel vai à presença de Deus com seu sacrifício, a Bíblia vai dizer que Deus atentou para Abel e assim recebeu a sua oferta e o seu sacrifício. O que Deus espera, meu irmão e minha irmã, é que todas as vezes em que nós somos à presença dele para adorá-lo, para glorificá-lo, para bendizê-lo, que ele é o nosso Deus, o nosso Senhor e não há outro. Deus não está esperando que você leve a melhor oferta financeira, não. Deus está esperando que você seja a oferta viva, que o seu pedido, o seu clamor seja em agradar, em alegrar, em adorar o nome do Senhor. O que Deus espera é que nós chegamos aos pés dele, diante do seu altar, como sacrifício vivo, oferecendo a nossa melhor adoração, a nossa melhor oração, a nossa melhor reverência, o nosso melhor sacrifício pessoal. E como é que nós chegamos ao Senhor com um sacrifício pessoal? É no momento em que nós vamos tomar um banho para ir para a igreja? Não, é quando o dia amanhece. O nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, o nosso espírito tem que estar preparado, encaminhar todo esse dia em louvor e gratidão ao Senhor, pois a nossa adoração a Deus não pode ser apenas de 45, 1 hora, 2 horas e meia de culto. Não pode. O nosso sacrifício, o nosso culto, a nossa oferta, ela tem que ser desde a hora em que o dia amanhece até a hora em que vai anoitecer. E quando nós chegarmos na presença do Senhor, junto com os irmãos em nossas congregações, ali então diante do Senhor nos derramaremos e Ele manifestará a sua glória. Ele olhará para baixo e nos verá. Verá você, verá o seu coração, verá a verdade que existe dentro de você. Então a presença dele irá se manifestar e aí ele vai atentar para o que você ainda tem mais para oferecer. Mas quero te dizer, irmão, que da mesma forma e maneira que Deus recebeu Abel, a sua oferta, e lhe respondeu, que até hoje o testemunho de Abel fala, e por isso os dons dele ainda está manifesto, assim será também tua vida, assim será também nossa vida, quando nós obedecermos ao Senhor o nosso culto racional, vivo e sacrificial ao Senhor, desde o dia amanhecer até a hora do anoitecer. Entreguemos o nosso melhor a Cristo em todo tempo, andando no trabalho, na escola, em casa, na vizinhança, na rua, que estejamos ligados, olhando para os lados, para
compreendendo de que Deus ainda está conosco e permanece, porque Ele diz que permanecerá conosco até a consumação dos séculos. Então, fiquemos preparados, porque Deus não está esperando uma oferta financeira, não. Deus não está esperando uma oferta material, também não. O que Deus quer e espera é que nós sejamos a oferta e o sacrifício vivo, e daí as demais coisas que nós temos para oferecer será bem recebido diante do Senhor, e Ele nos responderá em nome de Jesus. Eu quero que você fique aí ligado e que estejamos exatamente no propósito de fé, como foi Abel, que foi diante do Senhor não para oferecer o que ele havia recebido de bênção para entregar a Deus, não. Abel compreendia que o que ele poderia levar era somente uma atitude de agradecimento ao Senhor pelas suas ovelhas, por os seus rebanhos se multiplicar e as mãos do Senhor lhe abençoar. Mas Abel compreendia que o maior e o melhor sacrifício era a verdade dentro do seu coração, reconhecendo a grandeza e a soberania do seu Senhor, mas reconhecendo acima de tudo o amor, a bondade e a misericórdia de Deus, que é infinita, que não abandona, que não esquece e que jamais esquecerá. Então Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é conosco. Então fiquemos atentos para oferecer a Deus, a nós mesmos, a nossa adoração, a nossa gratidão, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho único.